Boa noite, bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No programa de hoje teremos um debate sobre os possíveis cenários para as eleições de outubro. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook. A bancada de debatedores hoje é formada por Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo, Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Eliane Cantanhede, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Ascânio Seleme, colunista do jornal O Globo, e Cláudio Couto, cientista político, coordenador do mestrado profissional em gestões políticas públicas da FGV São Paulo. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso inelegível cartunista Paulo Caruso. Com este programa, nós começamos uma série de debates sobre os grandes desafios que preocupam os brasileiros. Nos próximos programas, vamos debater educação, saúde, segurança e economia. Esperamos, com isso, contribuir para os homens que podem ocupar a presidência no ano que vem. Boa noite a todos, bem-vindos. Queria começar a nossa rodada aqui pedindo um comentário de vocês sobre as eleições desse ano, naturalmente, mas eu queria saber, vamos ficar este ano, como muitos analistas têm apontado, novamente com uma contraposição entre PSDB e PT? Começamos com Eliane. Bem, primeiro, boa noite a todos, aos colegas, aos telespectadores. Olha, está tudo caminhando para isso, né? Mas a gente diz que falta pouquinho tempo para a eleição, e em eleição pouquinho tempo é sempre muito tempo, né? Principalmente em momentos com uma dinâmica que a gente está tendo de Lava Jato, etc., crise econômica e tal, sempre pode acontecer alguma coisa. Mas, de qualquer forma, a eleição foi afunilando para 3 candidatos principais, né? Um candidato do PT, seja ele quem for. Por quê? Porque o Lula tem, no mínimo, 20% de votos. Isso é um patrimônio do PT. O Lula tem força política para transferir votos. O segundo candidato é o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, do PSL, porque o Jair Bolsonaro, ele conseguiu regionalmente penetrar em redutos do PT, em redutos do PSDB. Então, o Bolsonaro está cristalizado também ali na faixa dos 20%. E você tem o Geraldo Alckmin, que é de todos o que tem, primeiro, o principal currículo. Um homem que foi 3 vezes governador de São Paulo, que é o principal estado, isso não é pouca coisa. Além disso, uma coligação de 9 partidos. Isso significa ter tempo de televisão, significa ter recursos e significa ter tropa. Ou seja, você vai ter o Geraldo Alckmin com vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, senadores, enfim, governadores, ele tem tropa na eleição. Então, a eleição afunilou para esses 3 candidatos, mas será que vai ter a polarização PT-PSDB? Vamos dizer o seguinte, eu não descarto, acho uma possibilidade, mas ainda também não aposto. Acho que ainda vai ter muita água para rolar, apesar do pouco tempo. Clóvis, o que você acha? Não, eu não tenho a mais remota ideia se vai dar PT, PSDB, não tenho a mais remota ideia de como o eleitor brasileiro forma sua intenção de voto. Eu me lembro que na eleição de 89, a primeira depois da ditadura, o Leonel Brizola, almoçando na Folha, quando o Collor começava a subir nas pesquisas, descartou inteiramente a hipótese de que o Collor ganhasse a eleição com a afirmação, até certo ponto correta, de que a vitória do Collor seria a histórica, o que de fato era verdade. Não tinha partido, ninguém o conhecia fora de Alagoas, foi uma criação do marketing político e da televisão, certo? Se é assim, com o Collor, quem sou eu para dizer quem é que vai ganhar, quem vai para o segundo? Tem a mais remota ideia, realmente. Eu acho que a minha preocupação é completamente diferente desse tipo de polarização. A minha preocupação é a questão da recuperação da credibilidade da democracia. Porque em 1989, a primeira eleição pós-ditadura, foi a festa da democracia. Pelo menos do meu ponto de vista. Importava menos quem ia ganhar e mais o fato de que você voltava a votar depois de 29 anos da eleição presidencial direta anterior, que foi em 1960.
Eu fui votar pela primeira vez para presidente da República com 46 anos de idade. Ou seja, fui roubado nos meus direitos políticos durante todo esse tempo. É uma vergonha. Né? E agora o que você vê da festa da democracia de 89, o que você vê hoje? As viúvas e viúvos da ditadura botam a cabeça para fora de novo e estão aí até com um candidato próprio disputando. Acho que aí há dois aspectos. Até positivo, consigo ver algo de positivo nesse... Por mais que eu seja pessimista em geral, consigo ver algo de positivo nisso. É melhor que esse pessoal trabalhe à luz do sol, dentro dos mecanismos da democracia, do que nas sombras em que conspiraram em 63, 64 para chegar ao golpe de 64. Isso é melhor. Claro. Agora, ao mesmo tempo, é muito triste para quem, como eu, tem a única militância que teve na vida foi em favor da democracia, ver que se essa pessoal está botando a cabeça para fora, é porque a democracia não conseguiu atender às expectativas que eu, pelo menos, tinha, acho que boa parte do público brasileiro tinha, tanto é que hoje os políticos, que são bem ou mal, ruins ou péssimos, são essenciais para a democracia, estão desacreditados de A a Z. Então, eu acho que o importante na eleição não é se PT, PSDB, DEM, Alckmin, não. O importante é recuperar a credibilidade da democracia. E essa é uma boa chance que a gente tem agora na votação. Ascânio. Boa noite, obrigado. Concordando com Clóvis, essa será a eleição mais importante do Brasil desde a redemocratização. Não houve, nesse período, embora tenhamos eleito Fernando Henrique por 2 anos, 2 mandatos, que conseguiu estabilizar a moeda do país, tenhamos eleito depois Lula, que fez uma política de inclusão muito importante para o país. Mesmo essas eleições não foram tão importantes quanto a eleição que nós estamos para viver esse ano. Embora seja uma eleição muito curta, será dramática e decisiva para os próximos 10, 20 anos do país. Mas, para responder a sua pergunta, eu hoje, lendo o artigo do Cacá Diegues no Globo, ele lembra uma frase do Magalhães Pinto, ex-deputado Magalhães Pinto, ex-ministro das Relações Exteriores, golpista de primeira onda. Primeira hora. Ele diz o seguinte: política é como nuvens. Você olha para o céu, você vê um formato de nuvens. 5 minutos depois, você olha de novo, já é outra coisa. Então, é difícil realmente dizer o que vai acontecer em outubro. Mas eu arrisco afirmar que no desenho que se pinta aí diante da gente, eu arrisco afirmar que Bolsonaro não estará no ticket do segundo turno. Acho que ficará assim, sem ser pitonisa de eleição, mas acho que ficará assim entre um candidato de esquerda e um candidato de centro. Não sei se o candidato de esquerda será o do Lula. Pode muito bem ser, é o mais forte dos candidatos, embora acredite que Marina e Ciro têm uma chance de chegar junto com o candidato segundo do centro. Eu acho que o candidato confirmado no segundo turno é o candidato de centro, que é o que o país representa, que é o candidato Alckmin. Por aí. Vilhena, e você? O que você acha? Eu tenho a vantagem aqui de ser advogado e não ter, portanto, que dar palpite sobre quem vai ganhar a eleição, né? Que evidentemente eu não sei. Mas eu gostaria de pegar o desafio, acho que o Clóvis colocou, que é o seguinte: não é só a democracia brasileira que está em crise. Tá? Isso é uma onda, e isso é mais perigoso ainda. Se fosse só a brasileira, nós teríamos aí constrangimentos externos para colocar o Brasil no trilho, mas todos estão saindo do trilho, né? Quer dizer, é uma onda principalmente de ressentimento em relação à democracia. Nos últimos 20 anos, ela não tem entregue aquilo que muitos de nós esperavam, e não só em países, vamos dizer assim, de democracias novas, mas também em países de democracia madura. Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos é, de certa forma, um grupo de pessoas ressentidas com aquilo que os governos não foram capazes de dar e votaram contra o sistema, né? Evidente, quando isso ocorre num país que tem instituições muito sólidas, que tem o jogo democrático como o único jogo possível, tudo bem, as instituições vão tentar resistir. Em países onde a democracia não é tão sólida assim, isso é arriscado, né? Então, eu acho que a nossa principal preocupação, acho que de todos nós aqui nessa mesa, é de que maneira a democracia não sucumbe nessa eleição, de que maneira a eleição não se transforma numa ferramenta contrária à democracia, onde o ressentimento supere qualquer forma de tentativa de reconstruir o país. Então, não ganhando o candidato do ressentimento, eu acho que eu estarei feliz no final do dia. Cláudio.
Olha, sobrou pouco para mim, porque eu tendo a concordar um pouco com quase todo mundo aqui, né, que falou antes de mim. Você é cientista político, vai. Pois é. Você não é advogado. Não sou advogado. Nem diplomata, que fica em cima do muro. Também não, né? Bem, eu tenho outros que ficam em cima do muro também, dizem. Não é o meu caso. Agora, eu diria o seguinte, para que nós não tivéssemos um segundo turno, né, a gente teria que talvez... um segundo turno não, desculpa. Uma bipolarização entre PT e PSDB no segundo turno, talvez o provável seria nós não estarmos vivendo tempos comuns. Né? E eu digo isso por quê? Porque desde 94 é isso que nós estamos vendo. Mesmo quando não há segundo turno, as duas eleições de Fernando Henrique, essa bipolarização ocorreu em todas as eleições. Né? Só que a gente vive um momento em que o sistema começa a se desagregar. Né? Se em 89, quando houve uma grande pulverização, em que essa bipolarização ainda não estava posta, o PT ainda era um partido em formação, um partido em crescimento, embora já tenha disputado as eleições desde 82, e o PSDB era um partido que tinha sido fundado um ano antes, só tinha disputado a eleição municipal de 88. Né? Esses partidos ainda não polarizam. Ali o PT se projeta com a ida do Lula para o segundo turno com o Collor e ganha força para poder disputar com o Fernando Henrique 5 anos depois, e daí para frente vai marcando essa bipolarização. O que aquelas eleições tinham, que é de alguma forma parecido com essas, é que lá o sistema não estava totalmente formado. E agora o sistema está, digamos, se desmanchando. Se lá ele subia, aqui ele está em declínio. Só que nos dois casos você não tem muita estruturação do sistema partidário, o que abre essas outras possibilidades. Por outro lado, a gente olha para essa eleição desde o começo do ano e vê que uma série de sintomas que poderiam ser indicativos de que essa desestruturação é mais profunda, eles começaram a desaparecer. Por exemplo, todos os outsiders, os chamados outsiders, sumiram do jogo. Fora. Né? Luciano Huck sumiu do jogo, Joaquim Barbosa sumiu do jogo, outros eventuais nomes sequer apareceram. Não temos nada assim. A gente tem talvez políticos que não são exatamente outsiders, que podem ser políticos marginais ao sistema. O Bolsonaro mesmo é um caso desses. Né? Ele é um deputado de 7 mandatos, elegeu todos os filhos, né, para a Câmara de Vereadores, né, Assembleia Legislativa, deputado federal. Então, é difícil dizer que seja um outsider, está longe de ser um outsider, mas ele é um político que, por exemplo, na sua trajetória na Câmara, sempre correu ao largo daquilo que eram as principais tendências, inclusive do seu próprio partido. O partido dele ia para um lado, ele caminhava em boa medida para o outro. E isso foi lhe possibilitando também, pelo tipo de discurso que fez, das posições que tomou, né, como nasce na política, de assumir a vez, como o Oscar já disse aqui antes de mim, de ser o porta-voz dos ressentidos, se colocar como antipolítico, embora seja ele próprio um político, se colocar como antissistema, surfando numa onda que é uma onda realmente internacional, tanto da emergência de líderes antidemocráticos que se viabilizam pelo voto, é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua, é o caso da Turquia, é o caso já mais antigo da Rússia, enfim. Da Hungria, da Polônia. A gente tem um monte de casos, geralmente à direita, mas também à esquerda. Venezuela, Nicarágua é uma outra coisa, mas todos eles com um traço em comum, que é esse populismo que se concretiza depois da eleição. Né? Essa forma de governar atropelando as instituições. E, claro, para quem nunca mostrou muito apreço pelas instituições democráticas, é difícil esperar outra coisa. Só que é bom lembrar o seguinte, ele está ali há um tempo oscilando em torno dos 20%, né? Um pouco abaixo disso até, geralmente, e 20% é uma votação que a Marina obteve em 2 eleições e não foi para o segundo turno. Então, talvez 20%, se esse for o limite dele, não é suficiente necessariamente para o segundo turno, mesmo com essa fragmentação. E aí, talvez, mais uma evidência de que essa normalidade do sistema talvez seja maior do que a gente pensa. Né? E aí os 2 principais partidos que vêm vertebrando o sistema podem se colocar e podem chegar à disputa final. Sobre essa questão da democracia que o Clóvis levantou e tal, tem a tua coluna, Eliane, que fala que essas candidaturas de militares não são candidaturas das Forças Armadas, né, como você falou na sua coluna. Porque há um certo temor, já que tem 170 candidatos, parece, nas diversas instâncias, de que seja representativo das Forças Armadas. Então, não dá para acreditar nisso, que elas são representativas das Forças Armadas, embora a gente saiba que bombeiro não é a mesma coisa que general, são 2 coisas muito diferentes. Cabo bombeiro. Cabo bombeiro e tal. A premissa dessa minha coluna no Estadão no domingo era de que quem acha que essa campanha do Bolsonaro e essa entrada muito afirmativa, muito ativa dos militares nas eleições,
que tudo isso é uma propaganda positiva para os militares, para as Forças Armadas, isso não é. Isso não é. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele cristaliza os votos dele naquele universo dele, mas todo mundo que não virou Bolsonaro ainda, ele está ficando muito contra o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro. E o que é o discurso do Bolsonaro? Ele ratifica aquele estigma, aquele preconceito até de que milico é turrão, é ignorante, não sabe nada do que se passa fora dos quartéis. E não é verdade isso. Eu convivo muito com os militares. Eles passam por cursos muito difíceis, por provas muito difíceis. Eles estudam geopolítica, estratégia, eles viajam o mundo, eles estão muito atualizados, eles estão muito avançados na área de ciência e tecnologia. Mas o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro não é nada disso. Quando você olha o Bolsonaro, que diz que mulher tem que ganhar menos que homem, contra todas as minorias, gays, negros, etc. Isso ratifica um estigma dos militares. E os militares, vamos dizer, institucionais, né, a cúpula militar não gosta disso. Mas o general Mourão veio um pouco ratificar Veio ratificar isso. O que acontece? Quando você vê, na quinta ou sexta-feira passada, o ministro da Defesa, que é um dos bons quadros das Forças Armadas, o general Lune Silva, ele disse assim como quem não quer nada. Olha, o Bolsonaro e o general Hamilton Mourão, eles têm legitimidade, têm o direito de ser candidatos. Mas, disse o general Lune Silva, isso não é uma chapa militar. Textual, isso não é uma chapa militar. E como eu venho acompanhando isso, quando ele falou, para mim não foi assim que ele por acaso falou. Aquilo ali, ele está verbalizando alguma coisa que eu ouço nas minhas conversas. E aí você pega o Mourão falando de indígena indolente, negro. Como é que é o exército brasileiro? O exército brasileiro é formado por índio, por negro, né? Isso na alta cúpula, acho que está perfeccionado. E nas outras esferas? Aí que está o problema. De coronel para baixo. Aí que está o problema. Você que mora no Rio, Ascânio, como é que é o Rio? O Rio é um reduto militar muito forte, porque tem unidades importantes, militares, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica. E, além de tudo, tem um reduto militar forte de militares da reserva. Essa gente toda, esse eleitorado militar, se encanta com o discurso do Bolsonaro e do Mourão, na base de costumes, contra essa onda gay, esse excesso de liberalismo, essa televisão. E aí é que está. Isso é diferente de você estar criando uma chapa que vai trazer um governo militar. E as forças policiais também. Não acho. Ele tem um respaldo razoável entre, tudo PMs. Não seja um candidato militar que vai trazer, não é. Ele é o candidato, o Oscar e o Cláudio já definiram, é o candidato do ressentimento, é outra coisa. Não vai trazer as Forças Armadas. A Vila Militar não vai descer, como a gente dizia antigamente. Então você está concordando comigo, Rosa. Estou concordando com você. Eu confesso que eu tenho uma falha grave, que eu não li a tua coluna, mas gostei assim mesmo. O Bolsonaro é o candidato do ressentimento. Sim. E ele se apoia. Eu recebi hoje uma pesquisa do Instituto Ipsos, que é talvez a terceira maior empresa de pesquisas no mundo, feita em vários países do mundo, inclusive o Brasil, que diz o seguinte: 60% dos brasileiros pesquisados acham que os direitos humanos estão sendo deturpados em benefício de criminosos e terroristas. 60%. Nossa. A média global é de 37%.
Onde é que o Bolsonaro bebe? É nesse eleitorado. Nesse eleitorado que não acha que os direitos humanos sejam realmente uma... Ele é o candidato do que não se lixa completamente para direitos humanos. E, ironicamente, tendo sido alguém que foi expulso das Forças Armadas depois de tramar um plano para colocar bombas em quartéis. Cláudio, ele não chegou a ser expulso. Terrorismo. Ele não chegou a ser expulso. Mas ele acabou saindo. Na verdade, ele foi né? expelido, digamos assim. O processo foi mais suave. Foi convidado a sair. E aí já caiu direto na candidatura a vereador. Né? Imediatamente. Mas o motivo era uma tentativa de um ataque terrorista. Essa era a razão. Assim como o cabo também se comportou muito mal nas greves, ou seja, são pessoas desordeiras dentro das instituições. Isso causa, sim, uma ameaça à própria hierarquia. Como era o Chávez, que entrou na política tentando dar um golpe militar. Que prega a disciplina para os outros, né? Disciplina para eles. Não para eles, disciplina não para eles. Por isso que eu falei com ele aqui, o que gera um paradoxo, disciplinado, né? Porque 64 teve como uma das causas principais do golpe a insatisfação do alto oficialato com a indisciplina nas Forças Armadas e com a benevolência do então presidente da República com os revoltosos, né? Por exemplo, anistiando os sargentos revoltosos. E agora a gente vê um general, vice de um capitão... inversão da hierarquia. Que foi posto na reserva por indisciplina, o apoiando. É uma coisa curiosa. É estranho, né, Eliane? Mas numa situação... Uma contradição. De crise. Quem vai obedecer quem ali? Quem bate continência para quem? Pois é o capitão para o general ou o general para o capitão? Agora, eu acho que a idiosincrasia da candidatura do Bolsonaro, ela é dos dois lados, porque ele se apresenta como militar e deixou de ser militar há 27 anos e saiu, como o Cláudio falou, saiu por indisciplina, saiu mal das Forças Armadas, saiu como capitão. Né? Não saiu como capitão, ele foi promovido. Promovido a capitão. Ele era o quê? Segundo-tenente? Eu nem sei o que ele era, mas... Antes de capitão, ele foi capitão porque ele, quando é reformado, ele ganha um posto acima. Mas, então, ao mesmo tempo em que ele se apresenta como militar e ele não é efetivamente militar há 27 anos e saiu mal das Forças Armadas, ele aí rejeita a política. A política é uma coisa abjeta, exato, uma coisa quase nojenta. Mas ele é político há 27 anos. O filho dele mais velho é político. O segundo filho é político. O terceiro filho é político e a ex-mulher tentou ficar na política. Se é tão abjeto, gente, eu queria saber por que eles estão fazendo lá. Não é relevante nessa história. Ele não é um candidato militar. E todos os autoritários e ressentidos citados aqui, só o Chávez era militar. O Víctor Orbán da Hungria não é militar. O Daniel Ortega foi revolucionário, depois se aliou com a pior parte da burguesia nicaragüense, a pior parte dos corruptos e empresários nicaragüenses. Enfim, o único que era militar realmente era o Chávez. E aí que é a minha preocupação. Por que o Chávez ascende depois de fracassar numa tentativa de golpe militar? Porque havia uma imensa insatisfação com a democracia na Venezuela, como ela estava funcionando. A mesma imensa insatisfação que existe hoje no Brasil. Então, independentemente de ser o Bolsonaro, militar, civil, cabo Dalciolo, quem você quiser, você corre realmente o risco de se eleger o que o Oscar definiu, precisamente o Cláudio referendou, como candidato do ressentimento. Com um outro detalhe, que é o risco de você ter uma abstenção tão formidável, votos brancos e nulos tão formidável, que de alguma maneira deixe mal a democracia. Né? E que auxilie um candidato com 20%. Exatamente. Esse é o Lula foi para o segundo turno em 89 com 16, 17. Isso, né? Por quê? Dado os votos nulos e as abstenções, né? A gente vai ter que fazer um breve intervalo agora, voltamos em instantes com o debate sobre os possíveis cenários para as eleições de outubro. Até já. Estamos de volta ao vivo com o debate sobre as eleições de outubro e seus possíveis desdobramentos. Esteve aqui recentemente o autor do livro Como as Democracias Morrem, o americano Steve Levitsky. E ele
levanta a questão e veio ao Brasil, ficou muito alarmado com a polarização e também com as características do Bolsonaro, que ele acha semelhantes à do Trump. Eu queria saber da opinião de vocês, se vocês acham que é isso mesmo, ele parece com o Trump, não parece nada com o Trump, por que é diferente, Brasil e Estados Unidos e os outros países que tiveram problemas de a democracia voltar para o autoritarismo? Primeiro, é preciso dizer que o livro do Levitsky vai ser lançado no Brasil dia 20 em português. Né? Isso é verdade. Já estamos aí com ele à mão, praticamente. Agora, quando você fala em você criar uma nova forma, novos processos de ditadura, usando os instrumentos da democracia, ele fala você que o pensa golpe, logo em Venezuela, né, Rossi? Porque como que o Chávez fez? Primeiro, ele tentou um golpe tradicional, né? Pegou lá as armas, atirou no palácio, tal, foi preso. Ali ele leu um pouquinho, ele se sofisticou um pouquinho e quando saiu, ele fez todo o golpe da Venezuela dentro da legalidade. Tanto que os Estados Unidos batiam muito na tecla de que era um golpe, de que era uma ditadura e ele dizia, mas como? Teve eleição? Estamos seguindo. Olha aqui, olha, o Supremo decidiu, o Legislativo, então ele estava todo muito bem calcado com as leis que ele acabou fazendo. Então ele dizia, foi dentro da lei que ele fez. Mas, enfim, e se você olhar aqui na América Latina inteira, a gente está tendo um processo ao contrário, né? Você está tendo uma guinada à direita, uma guinada a democracias de direita, e isso vem lá, Argentina, Paraguai, Brasil, Colômbia já era, Peru já era, mas a única coisa na contramão é o México e todos eles dentro de processos democráticos, afora a Venezuela. E nos Estados Unidos, o Trump é um caso muito particular. E aí é que eu tenho medo, gente, eu acho que é um bom debate para a gente hoje, é que quando você olha tudo que a gente disse, nós inclusive, dissemos sobre o Trump, candidato do ressentimento, a gente tem que fazer um meia-culpa. E quando a gente olha o mapa dos Estados Unidos, a gente está esquecendo de olhar o mapa brasileiro, porque quando você olha o mapa dos Estados Unidos, toda a costa leste era anti-Trump, toda a costa oeste era anti-Trump. Onde é que fica a mídia tradicional americana? Nos dois cantos. Leste e oeste. E todo mundo esqueceu que tem aquele meião. O Trump perdeu em número de votos. Pois é, isso mas de qualquer jeito. Determinante, Eliane. Mas de qualquer jeito, por uma diferença pequena. No Brasil, Rossi, jamais aconteceria pequena. de um sujeito como Trump, no sistema eleitoral brasileiro, perder a eleição direta e ser eleito. Não tem, não tem essa possibilidade. O colégio eleitoral americano é uma tremenda aberração. O Oscar pode falar melhor do que eu. É um absurdo que o vencedor leva tudo, salva um ou outro estado. Quer dizer, então, o meu voto, se eu sou da Flórida, por exemplo, a maioria, 51%, digamos, do pessoal da Flórida votou no Trump. Todos os delegados da Flórida vão do Trump. Os outros 49% do voto foi para o lixo. É para o lixo. Não valeu nada. Isso no Brasil não tem a menor chance de ocorrer. Mas, de qualquer jeito, Rossi, o que você viu lá? Nenhum analista, considerando as regras da eleição americana, considerou a hipótese da vitória do Trump. A gente até o último minuto ali... Agora, só um detalhe. Ele perdeu no voto, né? Embora tenha ganho no colégio eleitoral. Por uma margem muito apertada, não foi uma derrota acachapante para Hillary. E ele também ganhou em alguns estados onde normalmente quem ganhava eram os democratas, ou seja, ele conseguiu penetrar num eleitorado que não era um eleitorado tipicamente republicano, mas que se tornou nessa eleição, digamos, não republicano, mas trumpista, né? Ressentido de novo, né? Com o desemprego, com a decadência econômica, com o discurso identitário, com uma série de questões. Com as fake news, que foram favoráveis também, evidentemente. Isso foi... O americano é muito fácil de enganar, né? A gente acha que o brasileiro é que... Mas aqui também tem. O brasileiro também é mole. Ele presta muito menos atenção na política. Muito menos ele presta muito menos. Ele presta atenção muito mais na economia, menos na política. Mas eu acho que tem distinções muito claras, e voltando aí à sua pergunta. Em primeiro lugar, né, o Trump conseguiu o Partido Republicano.
Ou seja, ele conseguiu o PMDB, o PSDB, não estou falando ideologicamente, ele conseguiu um grande partido com uma grande máquina. Sim. O Bolsonaro não tem um grande partido com uma grande máquina. Então, acho que essa é uma distinção. Importante. Aqui nós temos um sistema, como o Clóvis falou, que o voto é de fato direto e depois nós temos o segundo turno. Então, as chances dele, se passar o primeiro turno, ser vitorioso no segundo turno, são muito menores do que a do Trump. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Voltando à questão do livro, né? Quer dizer, a nossa democracia está em crise, não está em crise, corre risco. É evidente que desde 2013 nós entramos num período de forte turbulência. Por quê? Porque aquela garotada que foi para a rua foi basicamente dizer o seguinte: vocês não nos representam, né? Esses políticos não nos representam e nós temos direitos, nós queremos boa educação, lembra? Padrão claro. FIFA da saúde, padrão... Sim. Então, era uma reação contra tudo isso. E o sistema político perdeu o rebolado, não se encontrou depois disso, né? Agora, tem uma peculiaridade, eu acho, que em relação a todos os outros casos que ele analisa. No Brasil, né, as instituições não foram cooptadas pelo líder autoritário, né? Se você pegar o caso da Rússia, foi um trabalho onde você liquidou o judiciário. Se pegar o caso da África do Sul, antes da última eleição, você liquidou o judiciário. A Venezuela, você liquidou o judiciário. No Brasil, a partir de 2013, o que acontece é que as instituições de justiça, e não estou fazendo um julgamento de mérito aqui, mas o Ministério Público e a Justiça, eles passaram a desafiar o sistema político. Eles falam: o sistema político está dando problemas, esse padrão de corrupção é inaceitável, eu vou colocar ordem. Então, nós temos aqui freios e contrapesos que estão funcionando, com todos os dramas, com todas as deficiências, melhor do que nesses outros países. E é o mesmo que acontece nos Estados Unidos, onde o judiciário também já deu as bordoadas no Trump. Então, eu acho que nós corremos menos riscos do que esses outros países, Turquia, Polônia e assim por diante. Uma outra história. Só para acrescentar uma coisa, além do judiciário, que realmente o presidente Lula e a presidente Dilma fizeram 8 dos 11 ministros do Supremo, e foram objeto de ações e perderam nesse Supremo, com votos, inclusive, dos seus indicados. Mas, mais do que isso, o nosso Congresso jamais permitiria, não porque ele seja um bom Congresso, jamais será um bom Congresso, mas a pulverização do Congresso é de tal ordem que jamais permitiria que um presidente pudesse fazer o que o Chávez fez na Venezuela, ou que Putin fez na Rússia, reunindo forças e juntando-se ao redor dele. Jamais o Congresso permitiria isso. Portanto, eu vejo que no Brasil, embora a democracia seja jovem, acho que até por isso ela não vai morrer, porque ela ainda é muito jovem para morrer, a gente não corre esse risco tão facilmente. O Congresso, e aí é o valoroso MDB, que é o velho partido de centro brasileiro, que não permite que essa nave viaje para qualquer um dos extremos, entende? Jamais esse país será um país de esquerda e jamais será um país de direita, por mais que se tenha fortes candidatos em cada um desses vetores. O país é um país de centro e com os partidos que são de centro, para onde o país caminha. Eu não vejo a menor chance de prosperar um caudilho no Brasil. E na América Latina, Alessandro, eu acho que é o contrário do que a democracia está morrendo. Ao contrário, está havendo alguma recuperação. O Equador saiu da bica de uma ditadura com o Rafael Correa para um centrista, saiu com Lenin. PMDBista. Saiu com Lenin. Ainda por cima com Lenin. Com Lenin. E que foi apoiado pelo Rafael Correa. Foi vice-presidente dele antes, né? Antes de ser candidato a presidente, foi vice-presidente do Rafael Correa. E assim em vários outros países. Os problemas de distorção da democracia na América Latina são basicamente Venezuela e Nicarágua, além de Cuba, que já é um problema crônico, antigo, etc., que também está começando até a fazer reformas e tal, né? Tirou o comunismo da Constituição. Tirou o comunismo, até a Coreia do Norte está fazendo reformas capitalistas, para dizer de alguma maneira. Enfim, não é... Na Europa, a exceção são os regimes que caminham para o autoritarismo. A regra são os países democráticos, claro. Certo? Tem problemas, tem enormes problemas, problema das migrações, tudo que você quiser. Mas a norma a exceção é que são as Hungrias, as Polônias, etc. e tal. Mas a regra são as Suécia, a Dinamarca, a França. A França saiu de uma situação complicada lá, elegendo um cara que é o novo, esse tal de novo, não sei se... Não estou falando novo como bom ou ruim.
Sim. Novo, né? Uma novidade. Novidade pode ser boa, pode ser ruim. Numa situação complicada, elegeu um cara... Quase na reta final que ele passa, né, o escândalo do Fillon, que era um tradicional, que estava na frente, teve um escândalo de corrupção, e o Macron, né, desponta ali como... E depois faz um congresso enorme, né? Na África, hoje eu recebi um levantamento da World Press Review sobre a África, mostrando o seguinte, que estão emergindo na África líderes que se opõem à perpetuação no poder, que é uma característica dos países africanos em geral. 88% das eleições africanas terminam com a vitória do incumbent. E agora começa a aparecer uma geração nova que contesta esse sistema. A eleição no Zimbábue, embora tenha sido parecida com as anteriores, do Mugabe, etc., o fato é que surgiu um tal de Nelson Chamisa, que é um líder novo e que teve uma votação expressiva. O Mnangagwa, sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara, ganhou com 50, alguma coisa por cento. O outro teve 40 e tantos por cento. Enfim, não vamos ser tão pessimistas. Profetas do caos. Né? Mas tem uma novidade aí. Eu acho que você tem razão em apontar que existe também essa onda positiva e também muita estabilidade em alguns lugares. Agora, tem uma novidade que é um certo tipo de autoritarismo que não só emerge das urnas, isso nem seria tão novo, né? Hitler, Mussolini, foram todos eleitos também, né? Mas que ele vai destruindo a democracia, não num sopetão, mas por mudanças incrementais, né? É mudar a composição da Suprema Corte, é criar um sistema, por exemplo, vamos pegar de novo o caso da Venezuela, de eleição direta para juiz, aproveitando uma onda de popularidade do partido do governo para compor majoritariamente o judiciário que lhe seja dócil, é fazer uma Assembleia Constituinte que desautoriza os outros poderes eleitos e diz, não, soberanos somos nós, e esvazia o resto, e por aí vai. Né? Que é o que você vê também com outras características, mas com traços similares na Polônia, na Hungria, na Rússia, aí mais antigo um pouco, ou seja, é um novo tipo de autoritarismo pela forma como ele se constrói, né? É um autoritarismo incremental, um autoritarismo que até se vale do fato de que você não pode dizer, olha, há uma ditadura ali. Você fala, mas é uma ditadura ou não é? Os sinais são ambivalentes até que num dado momento se passa o Rubicão. E aí... Ele fala que os golpes de Estado, como nós conhecemos lá nos anos 60, 70, caíram de moda. Exato. E que a novidade é usar os próprios mecanismos democráticos para ir se tornando autoritário. Brasileiro, qual seria a ameaça? Bolsonaro. Bolsonaro, se eleito for, que eu não acredito que sequer vai para o segundo turno, mas se eleito for, ele vai com uma bancada de quantos parlamentares? Bancada irrisória. E mesmo que ele consiga apoio dos famosos centrões ninguém é capaz de imaginar que ele tenha períodos, consiga fazer as etapas que o Cláudio nomeou aqui para ir mudando. Ele sugeriu fazer um Supremo com 21 membros. Isso. Empacotar o Supremo. De cara ele foi torpedeado pelos próprios partidos. Enfim, eu não vejo, mesmo em etapas, eu não vejo essa possibilidade. Ele está imaginando que pode ter um futuro como o Hugo Chávez. Quem poderia... Não é. O problema do Bolsonaro não é ganhar, deixar de ganhar, ter maioria, não ter maioria. O problema é que ele ir para o segundo turno, não precisa nem ganhar, o sinal que o eleitorado dá, que é grave, que é o mais ou menos o que você estava falando, brasileira. Quer dizer, o eleitorado brasileiro não se lixa para direitos humanos, o eleitorado brasileiro se lixa para a misoginia, se lixa para a apologia da tortura. Caramba, se você vota num candidato que faz apologia da tortura, esse país está... Não vou dizer o quê, porque estamos no ar e... Não, a gente vendo o que as pesquisas têm mostrado, que o presidente eleito hoje seria o candidato do indeciso, do voto nulo, do não sei o quê. Então não tem, né? Vou falar uma coisa, mas nós talvez tivéssemos mais risco disso quando o presidente Lula poderia ter proposto uma emenda para um terceiro mandato. Não o fez. E isso precisa ser feito em homenagem a ele, porque ele teria a chance de ter aprovado essa emenda e de ser eleito, né? E aí sim nós teríamos... Ele nem tentou, né? Ele nem tentou. Não sei. Ele nem tentou, mas ele sonhou com aquilo. Ele não tentou porque o pessoal de bom senso em torno dele disse, pelo amor de Deus. O que é uma instituição para os meus alunos é aquilo que é capaz de condicionar a sua conduta. Você não faz o que você quer. Você olha e fala, não dá para fazer, porque as instituições vão proibir. O Supremo claramente sinalizou de que seria... Como aconteceu na Colômbia, onde foi
tentou-se um plebiscito para o terceiro mandato. O Uribe tentou. Do Uribe, e a Suprema Corte falou, não pode. Né? Não, o Evo Morales, na Bolívia, fez a mesma coisa e perdeu um plebiscito agora e está tentando driblar por via do judiciário, etc., com uma enorme reação popular. Sobre isso, Vilhena, a gente está vivendo também uma situação absolutamente atípica, né, com o Lula preso e liderando as pesquisas de opinião, nomeando o seu vice-presidente, o Haddad. Constitucionalmente, isso é uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, é uma novidade para o brasileiro. O brasileiro vai votar, ele vai poder levar essa situação que é até as vésperas da eleição. Infelizmente, esse período eleitoral é muito curto, como todos nós já falamos aqui, né? A legislação, que é a lei da ficha limpa, ela é muito clara. Quer dizer, a pessoa que for condenada por um tribunal, tá, ela não pode se candidatar, né? Ela vai até se registrar e depois as pessoas irão impugnar esse registro, né? Veja, tendo em vista que o Supremo já decidiu de maneira majoritária, né? Inclusive os ministros que estão no TSE foram favoráveis a essa votação, no sentido de que a lei da ficha limpa é constitucional, ou seja, não há dúvida de que é uma lei que deve ser aplicada, então as chances de que esse registro de candidatura se torne uma candidatura são muito baixas, né? A única alternativa é se ele for absolvido entre hoje e o dia da eleição, né? Então, penalmente ele poderá eventualmente ser absolvido, mas eu não acredito que isso aconteça e, portanto, ele não deverá ser candidato. Acho que isso Oscar, e se ele for registrada outra candidatura dentro dos prazos, etc. tal, pode mudar a candidatura, porque não há, a não ser que o candidato renuncie, sei lá. Veja, como é que é esse? Então, ele vai e se registra agora, a quarta-feira, é o último dia para o registro da chapa. Então, o partido tem o direito de registrá-lo, né? E pode ser rejeitado nesse dia, né? Veja, abre-se prazo para impugnação, né? Então, os outros partidos e o Ministério Público irão impugnar. Aí abre-se prazo para que ele se defenda. Até o momento. O tribunal não pode ex officio considerar... Não é adequado que um tribunal que tem que ser provocado, e além do mais, ele tem que dar o direito de defesa ao outro, né? Então, eu entendo que o que vai ocorrer? Ele se registra, haverá impugnação, abrirá-se prazo, né? E depois o tribunal irá decidir. E dessa decisão cabem recursos, embargos de declaração, etc. Então, agora, nós temos uma data fatal, que é a data onde colocam-se os nomes nas urnas eletrônicas, que é 17 de setembro, se eu não me engano. Então, nós teremos uma decisão antes do dia 17 de setembro, né? Pode haver uma decisão antes disso, isso que você está falando, quer dizer, o ministro Fux dizia que ia fazer isso. Como está claro, a legislação é clara, eu já vou impugnar Agora, isso geraria um recurso e, portanto, você levaria a questão ao Supremo Tribunal Federal, onde você tem um ambiente talvez mais atritivo ainda para a tomada de decisão. Então, eu creio aí, evidente, com todo o risco de estar falando bobagem, de que deve-se seguir esse rito, quer dizer, deve haver o registro, vai haver impugnação, vai abrir-se prazo e provavelmente na primeira semana de setembro, mais ou menos, nós tenhamos uma... E aí você tem uma situação que é patética, porque você tem um candidato que, tecnicamente, ele não é candidato, ele não pode ser candidato. Você tem um candidato a vice, que todo mundo sabe que é o candidato, e você tem a Manuela Dávila, que ficou no limbo, porque a Manuela Dávila era candidata à presidência da República pelo PCdoB, deixou de ser candidata para ser vice na chapa, mas não tem lugar de vice. O vice é o Haddad. E o candidato é o Lula. Quer dizer, você tem uma situação a campanha começa que na televisão no já que a gente fala tanto em fake news, a candidatura do Lula é uma candidatura fake. Toda essa chapa, essa construção, é uma construção fake. Do ponto de vista político-eleitoral, a grande dúvida que existe, inclusive dentro do PT, que talvez eu acho até que o Cláudio possa ajudar a gente a pensar um pouco, será que o Lula está perdendo o timing
para ter força de transferência de voto para o Haddad? Até quando ele vai levar isso em favor dele próprio e prejudicando o PT? Os petistas vão votar no Haddad se o Lula for impugnado? Então, você só eu me calo e passo para o Cláudio, que é quem sabe responder a sua pergunta. A legislação permite, se houver algum tipo de impugnação, até 20 dias antes que você possa substituir. Então, é absolutamente legal que haja uma substituição dos nomes na chapa, né? Aí é uma estratégia política, né? Se o melhor é que a impugnação ocorra antes ou depois, essa é uma resposta que o professor Cláudio pode dar. E jogando com as regras, né? Na verdade, está usando as regras no limite do que permite. É mais ou menos como aquele jogador que força o cartão amarelo porque ele, por algum motivo, não quer estar no próximo jogo. Alguém fala, mas não é adequado fazer isso. Olha, mas a regra permite e você vai trabalhando com esse tipo de limite, né? Me parece que é isso que o PT está fazendo agora. Não sei se o Lula está trabalhando só em proveito próprio. Eu imagino que isso seja uma estratégia partidária, inclusive, de usar o peso do nome do Lula, da candidatura do Lula, para, no fim das contas, por inércia, transferir esse prestígio. Já houve uma série de pesquisas que mostravam que se um candidato for claramente identificado como o candidato do Lula, uma grande parcela do eleitorado tende a votar nesse candidato. Então, imagino que o PT trabalha com isso, né? E aí leva até o limite. Agora, esse ponto não é um ponto fácil de determinar, né? Quer dizer, até quando é possível você carregar esse nome para depois você transferir? Você pode ter uma perda de timing. E eu duvido que tenha alguém no PT ou em qualquer outro lugar que tenha clareza exatamente sobre qual é esse momento, né? Tem até uma discussão que me parece que surgiu completamente sem sentido. Fala, não, o que o PT quer é botar o nome do Lula na urna para que a foto dele apareça. Isso não adianta nada, porque a foto só aparece depois que você digita o número. Então, ninguém vai ver a cara do Lula ali e falar, nesse que eu vou votar. Isso não tem menor cabimento. O que me parece que, na realidade, o que se tenta fazer é esticar mesmo essa discussão, porque enquanto se estica, olha aqui, estamos nós discutindo se o Lula não é. E você reforça a ideia, que é uma ideia importante para o PT, e aí sim, também para o próprio Lula, de que ele é vítima de uma injustiça e de uma trapaça que teria a intenção de tirá-lo da disputa porque ele é o franco favorito, né? E explorar essa vitimização é uma forma de você, de novo, reforçar o voto de uma parte do eleitorado petista. O petista, não tenho dúvida, vota no Haddad, mas o eleitor do Lula também pode votar no Haddad, mesmo sem ser exatamente um eleitor petista no sentido próprio da palavra, né? Tem uma novidade nessa chapa do Lula, que é uma chapa totalmente esquerda, né? É a primeira vez que o PT concorre desde a sua primeira eleição com Lula, sem um candidato a vice de centro, que era o... Mas o Bisol era um candidato de esquerda, né? Não, desde que ele ganhou a primeira eleição. Ele ganhou com o Alencar... moderada. E o Haddad não é um candidato. Ele ganhou com o Alencar o primeiro mandato, ganhou o segundo mandato com o Alencar e depois a Dilma com o Temer de PMDB. Agora não. Esse eleitorado de centro ou centro-esquerda que votaria com ele, talvez não seja tão encantado. E depois a capacidade do Lula de eleger poste foi colocada à prova recentemente e provou-se que não foi tão boa assim. Foi aqui em São Paulo, quando o Haddad, o terceiro poste do Lula, não conseguiu ir sequer para o segundo turno, não teve segundo turno aqui. Então, eu acho que o PT está em dificuldades e essa manobra do Lula pode atrapalhar ainda mais. E há um fator que para acrescentar a coisa do Lula, que é o caudilismo, né? Eu cobri, em 97, nas vésperas da eleição de 98, que todo mundo sabia, até eu sabia que o Fernando Henrique Cardoso ia ganhar a eleição, porque ainda estava montado no Plano Real, não tinha tido apagão nem nada. Houve uma reunião das esquerdas em Santiago do Chile, convocada pelo Roberto Mangabeira Unger e pelo Jorge Castañeda, sociólogo mexicano, famoso, etc. e tal. Eu fui cobrir essa reunião. Estava lá Brizola, Ciro, vários outros líderes de esquerda, e até não de esquerda, estava o Vicente Fox, por exemplo, que era do Partido Conservador Mexicano, acabou sendo presidente depois. Nada de esquerda. E aí, do PT, estava o Lula, o Tarso Genro, o Marco Aurélio Garcia e o Zé Dirceu. E fizeram uma reunião à parte, numa mesa separada, e ao fundo tocava a Bessame Mútil, e eles decidiram que o candidato seria o Tarso Genro, em 98. Tarso Genro. Desde que ele se consolidasse junto às famosas bases do PT. Bom, terminou a reunião, voltamos todos para o Brasil, alegres e felizes com a definição do candidato do PT, etc. e tal. O Lula deixou que ele se consolidasse? Jamais. O Lula jamais permite que apareça alguém
nem sequer grama pode nascer à sombra de um caudilho desse porte, quanto mais uma palmeira que seria um candidato presidencial. Por isso que ele vai levar até o fim, ele só vai ter um candidato pela impossibilidade ilegal, senão ele seria candidato sem a menor dúvida. Não deixa aparecer sombra. A gente vai agora para mais um ligeiro intervalo. Voltamos já já com o debate sobre os possíveis cenários para as eleições de outubro. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre as eleições de outubro. Estávamos conversando aqui no bloco anterior sobre, enfim, as chances dos diversos candidatos. Houve uma outra coluna também da Cida Damasco, sua companheira de jornal, falando o seguinte, que os candidatos parecem muito distantes dos eleitores. A gente está vendo indecisos muito grandes, os ressentidos, vamos dizer, se conduzindo para um lado, mas parece assim, depois dos debates que a gente já viu, que os candidatos estão distantes dos eleitores. Vocês acham isso? Olha, eu, como sou a única mulher aqui nessa roda, eu queria citar especificamente o caso do voto feminino, porque o Datafolha de junho apurou que simplesmente 80% das mulheres, 80%, ou não tem candidato ou já decidiram votar branco ou nulo. Por quê? É tradicional que as mulheres sempre... A mulher é mais desconfiada, olha para lá, não acredita muito na lábia e tal, e deixa para votar, para se decidir por último. Mas 80%? E nós somos 52% do eleitorado, as mulheres. Então, isso eu acho que deixa muito claro o nível de, primeiro, perplexidade, segundo, de irritação. Né? E aí você olha, o candidato número 1 das pesquisas, sem contar o Lula, é o Bolsonaro. E aí você olha as pesquisas sobre o Bolsonaro, há uma desproporção enorme entre o eleitor masculino e o eleitor feminino do Bolsonaro. As mulheres aderiram muito pouco a essa onda Bolsonaro. Essa onda Bolsonaro é uma onda masculina. E as mulheres comparecem mais para votar. E são mais pragmáticas. Elas votam pensando na família, no bolso. Os homens são mais irresponsáveis na hora de votar. Não, eu acho. Os outros candidatos, Marina, por exemplo, não empolgou o eleitorado feminino, Alckmin, enfim. Eu acho que a campanha não começou ainda. Alckmin não empolga nem na casa dele. Mas a campanha não começou ainda. Eu não sei. Ricardo, eu não posso dizer. A campanha está para começar. O primeiro debate foi agora da Bandeirantes. Semana passada a Globo News fez umas sabatinas com os candidatos. A campanha está começando. Quer dizer, claro que vai empolgar. Até o Alckmin vai acabar empolgando um pouquinho. Você é um otimista. Um otimista empedernido. Mas a campanha tem que começar. Claro que a Cida tem razão, mas a campanha não começou. A campanha vai começar oficialmente dia 16, né? E na televisão dia 31. Então aí sim a coisa é para valer. E parece explicitamente até o Alckmin estava apostando nisso, né? Que com esse amplo latifúndio que tem no horário eleitoral, ele reverteria essa tendência que ele está... Tendência nos números que ele está tendo de baixa, né? De 2%, 3% de... Agora, Ricardo, você falou da Marina. Sim. Só para não passar em branco, como contraponto ao Bolsonaro. Bolsonaro tem pouco voto feminino, muito voto masculino, né, na proporção dele. A Marina é o contrário. Muito a voto Marina, feminino. Se você pegar proporcionalmente, o candidato que tem mais voto proporcional feminino é a Marina. Mas não porque ela seja mulher, porque... Um dos discursos que é muito caro ao eleitorado feminino é o discurso dos princípios. E a Marina tem um discurso muito dos princípios, né? Da educação, da ética, né? de comportamento. E isso além da questão prática, um discurso que atrai o voto feminino. Eu ousaria também, sem ser especialista em discurso político, é que a eleição passada nos pareceu tão polarizada,
tão dura, né? E essa está morna, né? Sendo que o problema que se coloca na frente do país parece ser imensamente maior do que aquele que nós tínhamos na eleição passada, porque a própria democracia está em jogo, na outra nós não estávamos tão preocupados. Mas eu acredito que esses candidatos que são mais responsáveis e que correm o risco de ganhar, eles estão muito assustados com qual é o ajuste do discurso que tem que ser feito para essa eleição. Não é fácil se você está naquele segundo pelotão ali, Ciro, o Alckmin, a própria Marina, né? Qual é o ajuste que eu vou fazer dentro desse novo universo onde eu tenho, primeiro, um grupo enorme de pessoas que é indecisa e um grupo enorme de pessoas que é ressentida. Eu não farei o discurso do ressentido e não sei o que dizer para o indeciso. Então, eu acho que esse é o ponto que nós estamos agora. Eles próprios estão indecisos de como afinar o discurso para a próxima etapa. Os marqueteiros estão meio perdidos. Não, e os marqueteiros não estão tão presentes, felizmente, como estavam nas outras eleições, que isso é um bom sinal. Eles irão ter que produzir os seus próprios discursos. E há um outro fator interessante, que é o seguinte, é a primeira eleição na história da República Nova em que não está o Lula na urna, né? A primeira eleição. O Lula ou alguém indicado pelo Lula, né? Ele teve em 89, 94, 98, 2002, 2006... indicou a Dilma em 2010 e em 2014. Vai ter que indicar alguém agora, de novo, aparentemente vai, mas é diferente da Dilma, né? Quando ele indicou a Dilma, todo mundo sabia que a Dilma ia apenas esquentar a cadeira para que ele voltasse em 2014. E ele estava solto fazendo campanha, né? Ele só não voltou porque foi cavalheiro o suficiente para dizer, não vou chutar a mulher para fora porque não... E porque ela também se recusou a sair da cadeira, né? É verdade, porque ele desistiu. Mas se ele insistisse um pouquinho... Ele havia desistido por causa da doença, né? Ele havia desistido. A Marisa diz não vai, ele disse que não. Ela preparou a candidatura. Quando ele recuperou, disse agora eu vou. Aí ela disse, não, mas peraí, eu já lancei minha candidatura, agora não dá mais para voltar. Mas enfim, é a primeira vez em que você tem... Então, isso causa uma certa perplexidade, um certo... Bom, contra quem eu vou me colocar, né? E todo mundo sabia contra quem se colocar nas eleições anteriores, era o Lula. Agora contra quem que eu vou me colocar? Tem uma questão importante que o Ascânio estava falando no bloco anterior e que você traz agora, é que a gente esquece também o seguinte, a gente está sempre considerando o PT, quer dizer, eu pelo menos considerei lá no início como praticamente vaga cativa no segundo turno. Mas se você pega a última referência de eleição, foi a eleição para a prefeitura. O que aconteceu com o PT nas eleições para prefeituras? Perdeu 60% Ele perdeu de todas as prefeituras de capitais, ele ganhou numa, que foi no Acre. E perdeu 60% dos prefeitos. E ele perdeu toda a grande São Paulo, que é tradicionalmente petista. Isso, gente, está dizendo alguma coisa para gente. Mas sabe onde isso vai impactar mais? É na eleição para a Câmara de Deputados. Né? Porque a eleição municipal é um ótimo preditor da eleição de Câmara de Deputados. Né? Tem lá um estudo do Ciro Biderman, Jorge Avelino, nossos colegas da GV, que mostra exatamente isso, né? Um bom antecipador. E eu acredito que, por conta disso, a dificuldade maior do PT não vai ser tanto na eleição majoritária, mas vai ser sem uma rede de prefeitos, sem uma estrutura implantada pelo interior do país e também, claro, nas capitais, trabalhar suas candidaturas para deputado. É bem verdade que o PT, até por conta de todo esse processo envolvendo o Lula, da mobilização que se produziu em torno disso, ele recuperou um pouco do prestígio que havia perdido, né? Quando a gente pega as pesquisas de preferência partidária até em 2016 e pega as de agora, o PT voltou a subir. Né? E isso pode, de alguma forma, se refletir na eleição de deputado, né? E tanto no nível federal como no nível estadual. Então, talvez essa previsão ela não seja, nesse momento, tão automática e tão clara quanto ela teria sido em outras eleições, num contexto normal, temperatura e pressão. Mas, de novo, nesse caso, me parece que a gente não tem isso por conta, inclusive, dessa retomada do PT. Agora, para presidente, eu acho que o jogo é outro. E o que pode gerar, inclusive pelo que a gente poderia chamar de lulismo mais do que petismo, né? De um voto que... E isso já ocorreu em outras eleições, né? O eleitor votar no Lula e não votar em candidatos do PT para o Legislativo. O Lula é maior do que o PT, né? Foi maior em todas as eleições. Eleitoralmente, sim, né? Eleitoralmente, sem dúvida nenhuma. Não, e não existe mais o PT. Eu fui na convenção agora de sábado, não tem PT, você não tem bandeiras do PT, só Lula. Quando você olha os quadros do PT, quando você olha os quadros, você diz realmente o que restava para o Lula escolher? O Haddad, o que mais? Gleisi, Hoffmann, Lindbergh, Faria. Mas isso, aonde? Desculpa, mas isso aí não é privilégio do PT. Quer dizer, não. se você olhar para todos os partidos, os quadros se dissolveram. Né?
Acho que um aspecto no que vocês falavam que me vem à cabeça é o seguinte: a partir de 2013, o PT e o Lula perdem um pouco o monopólio das classes populares. Quer dizer, ali foi um questionamento da sociedade a respeito dessa possibilidade de representar, quase como uma representação exclusiva, né? Quem que entra nisso? Entra o próprio Joaquim Barbosa como representante da vontade da população, o Ministério Público, hoje entra o Moro, né? Então houve uma cisão ali em quem representa os pobres no Brasil. Então eu acho que a eleição está todo mundo perdido, como é que eu vou construir um discurso que seja capaz de representar esses pobres? Infelizmente, é a extrema-direita que está fazendo algum tipo de discurso, né? Não que tenha colado, porque se você for no Nordeste, continua havendo ainda um apoio massivo ao Lula, né? Mas nas áreas urbanas, mais afetadas por violência dura, você tem um discurso da direita. Eu acho que esse é o drama, né? Agora, reforçando um pouco o que você disse, Cláudio, essa ideia de que 2016 é diferente de 2018, eu acho absolutamente claro isso. E se a eleição presidencial fosse em 18, em 16, provavelmente nem o Lula ganharia se tivesse habilitado. É verdade. Porque era... Agora, de lá para cá aconteceram várias coisas, entre elas a generalização da Lava Jato para todos os partidos. E a tragédia do Temer, né? Então ficou a coisa... Isso é importante também. A experiência do governo Temer, muita gente falou, puxa, o impeachment da Dilma para isso? Né? E aí você tem o efeito contrário, né? Que é falar, bem, então melhor eu era feliz e não sabia. Né? Exatamente. E volta para lá. Virou uma coisa... Meu avô italiano dizia, quando era adolescente, de vez em quando ele reclamava, piove governo ladro. Para dizer o seguinte, até a chuva era culpa do governo ladrão, dos ladrões. Esse é um conceito que é antigo, é disseminado. Agora, eu acho que o Cláudio exagerou um pouquinho com essa história de que eu era feliz e não sabia. Não, claro, mas uma parcela do eleitorado... Mas eu era menos infeliz, talvez. Era ruim, mas está pior, não né? Não teve o efeito Desse ponto curativo de vista, do governo Itamar. Exato. Exatamente. O governo Itamar... Não, sem dúvida. E só não teve porque ele teve aquela reunião com o Joesley Batista, né? Porque ele caminhava para fazer um governo reformista. Mas não necessariamente bem... Não, mas ele faria a reforma da Previdência. Seria um êxito enorme. O presidencialismo brasileiro é tão poderoso que o governo Temer, um governo fraco, que emergiu em cima de um impeachment, conseguiu aprovar teto de gastos, a mudança na exploração do pré-sal, a reforma da trabalhista, que o Lula, quando assumiu a primeira vez, já disse que ia fazer e não fez em 8 anos. Quer dizer, um governo fraco como esse. Mas nada disso é popular, Eliane. Popularidade não gera. Nada disso é popular. Sim, é óbvio. Pode ser necessário, pode ser bom, pode ser ruim, sei lá. Mas o que eu estou falando é exato. Em termos eleitorais... Eu estou falando exatamente isso, que o presidencialismo brasileiro é tão forte que até o Temer, um presidente fraco, consegue aprovar no Congresso Nacional um monte de medida antipopular. Porque a reforma trabalhista é antipopular, o teto de gastos é antipopular, a mudança na exploração do ele era forte no Congresso. E o Temer ele era o cara do Congresso. Porque o presidencialismo mas é o presidencialismo de coalizão. Se ele tiver uma coalizão forte, que ele tem, hoje tem os dados, acho que na Folha, né? 75% dos membros da Câmara dos Deputados votam com ele. Né? E ele, essa é a definição da força. Ele expressa organicamente o que é a classe política brasileira. Acho que ninguém encarna melhor do que o próprio Temer. Não é à toa, tantos anos presidente do PMDB, né? 3 vezes presidente da Câmara de Deputados. Isso não é à toa. Né? Por mais que ele, vamos dizer, seja completamente desprovido de carisma, fale daquele modo absolutamente incompreensível para a maior parte da população, e isso não lhe renda frutos com o eleitorado, ele sabe lidar com seus colegas. Esse renda está quase temeriano, hein? Faltou a mesóclise. Desculpa, a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Estaremos em instantes de volta para o 4º e último bloco do debate sobre as eleições de outubro. Num átimo.
Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre as eleições de outubro. Agora, levantando aqui um candidato que não foi mencionado nos outros blocos, o Ciro Gomes. Qual é a chance do Ciro Gomes? Gente, não foi mencionado aqui e façamos justiça, porque no debate da Rede Bandeirantes, simplesmente ninguém fazia pergunta para o Ciro Gomes, nem os candidatos, nem os jornalistas. O Cabo da Ciolo fez pergunta. Ele produziu a melhor frase. Olha, produziu a melhor frase. Né? A Marta Suplicy, que acaba de anunciar que vai abandonar a carreira política, ela tem uma definição muito boa do Ciro, que o Ciro talvez seja até o melhor candidato. Ele é um homem inteligente, é um homem razoavelmente jovem, bem falante, tem o que mostrar, governo, não tem nada de lava-jato. Mas ela, como psicanalista, diz, eu acho que ele não quer ganhar, porque nunca vi alguém trabalhar contra ele próprio como Ciro Gomes. É só você jogar uma faísquinha que ele se explode sozinho. Né? Primeiro isso. Segundo, ele nessa eleição ele foi muito errático, porque é um ser que quer ser candidato da esquerda e procura aliança com o PT. O Lula dá-lhe um safanão. Aí ele vai para o outro lado e tenta tudo para ter o apoio do DEM. Aí não dá certo, ele volta lá para o Lula. Ou seja, ele acabou ficando sem ninguém. Né? Então, tanto que a chapa dele é puro sangue, PDT com PDT. Chapa puro sangue é quando você tem um super partido, MDB, MDB, né? Ou PT, PT, ou até PSDB, PSDB. Mas PDT com PDT é a anti-chapa. E o pior é que é um puro sangue que mais atrapalha do que ajuda, né? Porque se não fosse a Cátia Abreu, tudo bem, a Cátia Abreu não agrega... Claro, ela espanta votos da esquerda, que para ele eram votos importantes. Ela não agrega nenhum voto na direita depois do movimento que ela fez de se aproximar da Dilma. E cá entre nós, né? A direita não vai votar exatamente no Ciro, exceto talvez num cenário de polarização em que o Ciro seja uma alternativa a algum outro candidato, muito menos ao gosto. Os ruralistas, a mesma coisa, eles têm opções, digamos, mais ao seu feitio em outras candidaturas. Então, com as mulheres, não sei se a Cátia Abreu é exatamente aquela que é capaz de agregar muitos votos também. Então, é um nome que não tem os traz votos nada para ele. Né, que ela foi da Conferência da Agricultura, que... Mas você acha que o ruralista vota numa chapa... Não, ao contrário. Da Cátia Abreu, que se aproximou da Dilma, a Cátia Abreu junto? Tinha uma carreira política muito promissora, ela fez uma carreira brilhante, chegou a presidente da CNA e jogou tudo fora quando ela foi para Dilma. Por quê? Porque ela não agregou a esquerda para ela e perdeu o que ela tinha, que era a direita. Exato. Ela ficou no limbo. E hoje é isso que o Ciro tem ao lado dele. Não vai ganhar nada com esse voto. Não, o problema do Ciro, na verdade, é que ele se enforca na própria língua. Né? Ele mente até coisas que não precisa mentir, né? Se você mentisse, digamos, por exemplo, eu nunca fui processado, digamos que ele dissesse isso, fosse mentira, não sei nem se é mentira ou se é verdade. Tudo bem, ele disse que foi processado, mas sempre com uma boa causa. Mas ele dizer, por exemplo, que estudou toda a vida em escola pública e não é verdade, o que resolve isso? Você acha que inibe alguém de ser presidente da República o fato de estudar em escola pública, escola particular? Não faz a menor diferença. Ninguém vai se preocupar com isso. No entanto, ele mente, essas mentiras bobas. Fora aquelas frases, né? Minha mulher serve para dormir comigo, essas bobagens. Ele parece que está brincando de cabra cega na beira do precipício. Né? Ele, a qualquer momento, ele pode cair. E ele cai. Não é que ele pode cair, ele cai uma vez, aí volta lá para cima, e aí dança de novo e cai, ele vive caindo. Então, alguém citou, me falou outro dia, alguém do grupo dele, que ele parece, ele tem o síndrome do suicida, o cara que está pronto para dar um tiro na própria cabeça a qualquer momento. Basta um incentivo. No caso da mulher, da Patrícia Pilar, a repórter que o entrevistou, que fez a pergunta para ele, fez uma primeira vez. Qual vai ser o papel da sua mulher na campanha? E ele respondeu corretamente, não, ela é o rio que me conduz ao mar, ao futuro. A minha resposta não satisfez a repórter, não. Quero falar de novo, a sua resposta não foi adequada. Qual vai ser o papel de Patrícia Pilar na sua campanha? Aí ele respondeu aquilo. Quer dizer, basta jogar uma faísca 2 vezes que ele explode e pula do princípio. É pavio curto demais, né? Agora, estamos num cenário, né, com dificuldades aí de visualizar qual é o candidato, mas o país está cheio de problema. Embora o Temer tenha aprovado algumas coisas lá,
não aprovou o essencial. A população tem um desemprego absurdo, né? Então, e os candidatos parece que estão falando para outra coisa. O Titanic está lá afundando e os candidatos lá tocando a sua musiquinha como se fosse na eleição, sei lá, que o país estivesse bem. Isso é terrível também, né? Parece que eu acho que sim. Quer dizer, talvez uma das nossas frustrações nessa primeira rodada de debate é que você não tem alguém que esteja se endereçando aos assuntos que são os mais relevantes, né? Eu acho que um assunto que entra de uma forma contundente na campanha eleitoral para presidente, que antes era monopólio das campanhas de governador, é a questão da segurança. O Brasil teve, o ano passado, mais de 60 mil homicídios, né? É um país onde você vê um grau de erosão do tecido social, de degradação do tecido social, e os presidentes até então não queriam saber disso, né? Durante a gestão Cardoso, pouco se fez na área de segurança, durante a gestão Lula também se afastou isso, todos tentaram afastar do colo do presidente isso. O Temer trouxe isso para o seu colo, né? Com a criação do Ministério da Segurança Pública e com essa desastrada operação no Rio de Janeiro, que, conforme o próprio comandante do Exército é inócua, né? Ela será inócua, vai terminar inócua, etc. Agora, isto vai, eu entendo, ser determinante na campanha. Quem será capaz de produzir, não um discurso farsesco sobre segurança, né? Que é tudo resolvido a bala, mas quem vai pensar em reestruturar o Estado brasileiro para que as pessoas vivam em paz. Então, acho que esse é um tema determinante dessa campanha. Mas é estranho que os candidatos estão falando tímidos do país lá no, né? Lá, sei lá, no segundo semestre de 2019, talvez, e o de hoje, né? Ninguém está falando na questão de hoje. Eu acho que de segurança, estamos com vários problemas nos estados todos, questão de saúde, né? Estamos com uma série de problemas aí, problema fiscal. Futuro, a quarta revolução industrial. Bom, isso. Exatamente. Robótica, a ascensão da China, entrando na América Latina. Para que eu estava pensando no século XVIII, mas eu acho que você tem toda a razão. É que nós não resolvemos. Não resolvemos o problema, a gente tem razão, exatamente. Mas é evidente. A gente tem que discutir o século XXI, porque senão vamos chegar atrasados de novo. Olha, já estamos no 19. Não, e os próximos 4 anos serão de conserto do estrago anterior, né? Para depois pensar no século. Não, mas aí tem que fazer as duas coisas juntas, não adianta, porque senão você perde tempo demais. Nesse sentido, a Marina e o Ciro são os únicos que falam um pouquinho sobre o futuro, né? Que têm uma noção dos desafios do Exatamente. Né? Não, e no caso da segurança que você mencionou, eu citei já 2 vezes em colunas as propostas do López Obrador no México, presidente eleito do México, que decidiu fazer, começou agora, esta semana, o que ele chama de fóruns com a sociedade civil, especialistas, etc., para montar o que ele chama de receita mexicana para combater a criminalidade. E tem várias ideias, já designou inclusive o seu secretário de segurança, que lá a designação é essa, um tal de, acho que é Alfonso Durazo, que já teve um papel importante na gestão dele na Prefeitura da Cidade do México. Por exemplo, você está só um exemplo, um tipo de anistia para os menores que se envolveram com a criminalidade, ou por necessidade ou por coação, ou por necessidade econômica, ou por coação do crime organizado. Para oferecer a essas crianças a anistia e a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho via os Bolsas Família da vida, enfim, coisas assim. Senão você joga nos braços da criminalidade. Exatamente, essa é a tese dele. Não sei se isso funciona, se não funciona, mas enfim, ele está discutindo como presidente eleito. Eu posso que no Brasil nem os candidatos a presidentes a serem eleitos discutem mínimo, como o Oscar falou, minimamente esse aspecto, entre os N outros que o país não, faz. Acho que a campanha vai trazer tudo isso passa pela questão, pelo eixo central, que é a questão fiscal. Quer dizer, qualquer presidente eleito, ele vai ter que fazer a reforma da Previdência. Que reforma que eles estão prometendo? Nenhuma. Qual é a reforma? Qual é a diferença da reforma do Ciro para a do Alckmin, para a do Bolsonaro, para a da Marina? Ninguém sabe. E a segunda coisa, você para pensar em uma solução para a questão da segurança, para a questão da saúde, para a questão da educação, você tem que botar as contas em dia. E quem que vai conseguir botar as contas em dia e em quanto tempo? Você tem déficit em cima de déficit. Né? O Estado disfuncional que existe aí, tem que falar, vamos demitir gente, vamos
acabar com os cargos comissionados, ninguém fala nada. Mas há um consenso entre, pelo menos, os 4 principais candidatos do campo moderado, né? Todos eles estão esposando a proposta de reforma tributária do Centro de Cidadania Fiscal, lá do Bernardo Api. Esse é um traço interessante, né? Porque a reforma tributária é uma coisa muito difícil de ser feita, nunca se produz um acordo, e hoje nós temos Marina, suponho que Haddad, Ciro e Alckmin, os 4 defendendo a proposta API. Então, eu acho que é um ponto de convergência interessante que mostra que existe a possibilidade, seja lá qual deles vier a ganhar a eleição, se for um deles, evidentemente, de construir algum tipo de consenso em torno desse tema, que é um tema que há muitos anos, né, vem se arrastando, para o qual não se encontra saída alguma. Reforma tributária, você disse? Reforma tributária. Pois é, eu me lembro que na eleição de 94, eu fiz com o Otávio e o Matina Suzuki entrevistas com o Lula e o Fernando Henrique, que eram os 2 candidatos que poderiam ganhar a eleição, e ambos apontaram como prioridade absoluta, 1 ou 0, a reforma tributária. Bom, aí passou o primeiro governo Fernando Henrique, passou o segundo governo Fernando Henrique, no fim do segundo governo Fernando Henrique, encontrei com ele em Portugal, num evento qualquer lá, etc. Eu cheguei e falei, presidente, o senhor lembra daquela história? Lembro, assim, por que você não fez a reforma tributária? Porque é difícil. Isso, mas essa é a razão pela qual... Só que o fato agora é que você tem candidatos de posições diferentes convergindo sobre uma proposta. Então, Cláudio, mas eu acho que é ótimo e isso moderniza o sistema tributário, mas isso não resolve a crise fiscal. Não, a fiscal o nome é um outro departamento. Né? Mas a questão tributária, sim. Mas você precisa, de qualquer maneira, atacar esse problema também. Agora, você vai precisar atacar, é a questão da Previdência, e a gente precisa saber que quem vai sair perdendo são os mais pobres ou se vão ser os mais ricos. Eu acho que essa é a questão que está em cima da mesa. E ninguém tem coragem de colocar. Agora, eu até entendo que nesse momento da jornada ninguém queira falar disso, mas falar sobre saúde, sobre segurança, sobre tecnologia, sobre emprego, isso é que falta. Né? Esse é o momento de você ir para o segundo turno. Depois, sim, vai ter um embate duro, irresponsável, mas... Eles têm medo, porque eles vão falar, meu programa para segurança é esse. Pergunta número 1. Porque vai estar lá o chato do Ascânio, o chato do Rossi, o chato dele. Da onde vem o dinheiro, meu senhor ou minha senhora? É fácil, eu sei de onde vem o dinheiro. O Cabo Daciolo já respondeu. Ele vai prender 400 milhões de sonegadores. Pronto. Num país que só tem 200 milhões de habitantes, você vai prender 400 milhões de sonegadores. Pronto, está resolvido. Vocês ficam criando cara. Vocês são muito chatos. Não, ou alguma invocação de Jesus, talvez. Também. Agora, ele podia aprender a falar o S. O Daciolo, ele não consegue falar. Vocês já repararam isso? Ele não fala o S. Os homens. Os homens. Isso não é privilégio dele também. É o que eu ia falar. Esse é um cara muito famoso. Tinha problema com os plurais, né? Agora, nesse domingo a gente teve morreu o nosso colega Cláudio Weber Abramo, fundador da organização sem fins lucrativos Transparência Brasil, que dirigiu durante muitos anos essa organização, e em entrevista concedida à revista da Federação do Comércio de São Paulo, Cláudio Weber também veio aqui várias vezes, mas nessa entrevista, que foi em 2015, o Cláudio falou sobre democracia e instituições no Brasil. Vamos ver o que ele falava. Acho que a democracia brasileira ela é muito deficiente, né, sob o ponto de vista de se atingir os resultados sociais que se espera de um regime como esse, que tem esse nome. Né? Sob o ponto de vista das instituições democráticas, né, a situação é abaixo da crítica, eu diria, no Brasil. Né? Você tem um judiciário que não funciona, né, e que ele só funciona para quem tem dinheiro para pagar advogado, que para o resto não funciona. E a relação entre o legislativo e o executivo, que é fundamental para o funcionamento de uma democracia, ela é completamente dominada pela vontade do executivo. Clóvis, você conheceu bem o Cláudio Weber, inclusive o pai do Cláudio Weber. Queria que você falasse. O Claudinho é isso aí que acabou de exibir. Né? Ele é um obcecado com a perfeição, com a busca da coisa correta, não só nas instituições, claro que é muito mais importante o que ele disse aí. Agora, a minha convivência com ele foi muito mais em torno do jornalismo, ele foi editor de economia da Folha e tal, e eu me lembro que era uma agonia você trabalhar com ele, porque entregava um texto e ele ficava pedindo detalhes, e não está bem assim, não é bem assim, mas será que é assim, será que é aquilo?
E você olhava para o relógio e falava, pô, porcaria do jornal, chega no horário de fechamento, ele não libera essa matéria, como é que vai fazer e tal. E ele sempre ganhava a discussão porque ele tinha razão. Ele é um perfeccionista, um obcecado com a perfeição. E essa entrevista dele, acho que resume o perfil dele. Fora tudo que se disse no Jornal da Cultura, que eu vi uns pedaços aqui sobre ele, essa curta entrevista, esse curto trecho da entrevista, mostra bem quem era Cláudio Weber Abramo. E você deu batizou, fez um títulozinho muito engraçado sobre ele. Eu disse que o Brasil perdeu um bendito chato. Porque realmente o Brasil precisa desse tipo de gente que fica cutucando, as instituições não funcionam, o judiciário é uma porcaria, o executivo predomina sobre o legislativo, esse texto está uma porcaria. Esse tipo de chato, né, de perseguir se a coisa bem feita, etc. Tal, é a coisa que o Brasil mais precisa hoje. Pena que tenha morrido, senão era meu candidato a presidente. Agora eu queria de vocês um palpite para quem vai passar para o segundo turno. Você, Eliane. Começa comigo? Sim, sempre. Ladies first. Bem, eu vou voltar lá ao meu início aqui do programa. Eu acho que o candidato do PT tem fortes chances, sendo Fernando Haddad, de ir para o segundo turno. E acho que o Alckmin, querendo ou não querendo, ele vai ter que fazer um discurso à direita, competir com o Bolsonaro, porque não cabe os três. Tem que ser ou o Alckmin ou o Bolsonaro. Clóvis. Eu vou me remeter ao senador Marco Maciel. Sempre que a gente procurava o Marco Maciel, pedia, senador, o que vai acontecer daqui para diante, etc. E tal. Aí ele contava a história de um beck pernambucano chamado Ananias, né? Ananias entrava em campo, acho que ele jogava no Santa Cruz. Entrava em campo, vinha aquele bando de repórteres de campo, com os microfones no céu da boca do entrevistado, etc. E tal, como a gente também faz com os políticos, né, Eliane? Aí perguntava, e Ananias, como é que vai ser a partida e tal? E o Ananias respondia, eu só faço previsões sobre o passado. Eu também e ainda erro, então passo. Ascar. Eu acho que a campanha vai se definir no momento em que os debates forem feitos na televisão, os programas forem ao ar. E aí vai ficar claro para o Brasil que a ruína que nós estamos metidos, a ruína econômica, é a responsabilidade, em grande parte, em muito grande parte, do PT do Lula, do PT da Dilma, do PT do candidato que vier a ser, deve ser o Haddad. Então, eu acho que o PT tem enorme chance de ir para o segundo turno, porque Lula é realmente um super líder que transfere votos, mas essa questão pode inviabilizar esse sonho petista de ir para o segundo turno. Então, eu só posso dizer para você que eu não acredito no Bolsonaro no segundo turno e que o PT tem essa dificuldade que é muito, muito, muito grande. Viliana, rapidinho. Ananias, né? Ananias está certo. Ananias está certo. Não, mas a única coisa é que o sistema tem se demonstrado imensamente resiliente. Quer dizer, olha a cacetada que o sistema político brasileiro tomou nos últimos anos. E, de repente, você vê que todos os candidatos alternativos foram morrendo. O Cláudio já disse isso. Então, acho que há uma tendência inercial desses dois candidatos, um da esquerda organizada por intermédio do PT, o outro do centro-direita. O voto brasileiro sempre foi mais para o centro-esquerda, que seja o candidato do PSDB. Cláudio, olha, rapidinho. A direita está muito ocupada, com o Bolsonaro ali nos 20%, isso dificulta a vida do Alckmin. Em compensação, ele é o que tem mais tempo de TV, mais estrutura partidária, mais espraiamento pelo país por conta de todas as alianças, o que, a meu ver, lhe facilita. E no campo da esquerda, né, a gente tem um jogo relativamente embolado, mas com a Marina colocada na centro-esquerda, com pouquíssimo tempo de TV, sem aliança partidária, sem espraiamento, sem estrutura, acho que é difícil ela se sustentar, e o Ciro se enrolando na própria língua, como já foi dito aqui. Tudo isso abre espaço para um eventual candidato do PT polarizar com quem vier da direita, e eu acho que é mais provável que seja o Alckmin. Obrigado a todos vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação do Cláudio Rossi, do Oscar Vilhena, da Eliane Cantanhede, do Ascânio Seleme, do Cláudio Couto e do nosso inelegível cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Boa noite, boa semana a todos. Esperamos você na próxima segunda no debate sobre educação. Até lá!